Olá, sou Kátia. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala a fé que transporta montanhas. Mas antes, vamos citar o que está escrito em Mateus 17, versículo 14 a 19. Poder da fé. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E tenho apresentado a teus discípulos, e eles não o puderam curar. E respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou. E saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da sua pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Bom, o que podemos dizer desta passagem tão importante, que trata desse tema que hoje em dia a gente fala muito, que é a questão da fé. Aqui nesse caso, nessa acepção de fé do Evangelho segundo o Espiritismo, é a fé, é a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. Então, é muito mais que acreditar, é saber que aquilo irá acontecer. Acreditar é diferente de você saber realmente que aquilo irá se realizar. Isso é fé. Não é apenas achar, é ter a verdadeira confiança. Aquele que possui essa fé, a confiança em Deus, mais do que em si mesmo, pois sabe que simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. É por isso que os bons espíritos vêm em auxílio. Lembremos que a presunção é diferente da fé. Presunção é a fé sem racionalidade. É a fé cega. É a presunção de achar que essa questão está praticamente ganha porque eu tenho certeza das minhas condições. É importante a gente ter a firmeza dos nossos propósitos, mas devemos acreditar no nosso Pai racionalmente e não de uma forma cega. Acreditar que Ele toma conta de nós durante os nossos perigos, os nossos desafios. Não é simplesmente atravessar a rua sem olhar, porque você tem fé que teu Pai maior vai cuidar de você. É você fazer a sua parte. Simplesmente isso. É pedir ao Pai como se tudo dependesse dele e fazer como se tudo dependesse de você. Então é muito importante a gente entender o poder da fé. O poder da fé, ela é muito mais que religião, né? Porque olha, no aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Nós sabemos que Jesus, como era a religião de Jesus mesmo? Ele não tinha religião. Ele sim, a religião dele era o amor, né? As religiões, elas colocam dogmas para esta fé. E aí a fé se torna cega, irracional. E a fé cega nada examina, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro. E
E aí, a cada passo, ela vai direto ao quê? Ao fanatismo. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Quando a fé se firma no erro, cedo ou tarde desmorona. Aquela que tem a verdade por base é a única que tem o futuro assegurado, porque nada deve temer do progresso do conhecimento, já que o verdadeiro na obscuridade também o é à plena luz. Cada religião quer ter a posse exclusiva da verdade, mas preconizar a fé cega é uma questão de crença, é confessar a impotência para demonstrar que se está com a razão. A fé, ela não pode ser imposta. A fé tem que vir de dentro, do coração. Você tem que ter fé porque você é de determinada religião. Você tem que ter fé porque o teu Deus vai te curar. A gente sabe que não é bem assim. Não é o teu Deus que vai te curar. E a sua intenção é que te cura. Quando Jesus pregava, quantas pessoas tocavam na sua roupa e já se curavam? Como veio um homem a Jesus, tocou na sua roupa, pedindo para ser curado. Foi o leproso. Jesus, me cure. E ele só tocou. E Jesus perguntou, quem me tocou? Aquele homem. Tragam aqui. E o homem se explicou, eu só queria a cura. E ele disse, filho, você já está curado, pois a tua fé te curou. Então, não jogue algumas responsabilidades daquilo que você precisa para Jesus. Ele está para nos guiar, para nos orientar na nossa caminhada e não fazer a nossa parte. Porque buscai e obtereis. Tem várias partes, né? Olha, para algumas pessoas, a fé, ela parece inata. Basta uma faísca para desenvolvê-la. Essa facilidade para assimilar as verdades espíritas é sinal evidente de progresso interior. Então, é a nossa evolução que nos faz realmente crer no Pai Maior. Sobretudo, compreender as dificuldades da vida e que nós temos que fazer a nossa parte, enfrentar os desafios para que nós possamos alcançar os nossos objetivos, né? Aí a gente tem a parábola da figueira seca, que ela fala: e outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. Tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, não achou nada, só folhas. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, e falando, lhe disse: nunca jamais como alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia passaram por lá e ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse a Jesus: Mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste? E Jesus diz: tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que tudo o que disser a este monte, tira e lança-te ao mar, hesitar, isso vai acontecer, né? Isso já está na passagem de Marcos. Essa figueira, gente, esse aí é um símbolo de pessoas que só aparentam o bem. Na realidade, nada produzem de bom. Dos oradores que falam só o brilho, né, na solidez, o verniz das palavras, mas que só agradam aos ouvidos. Mas quando a gente vai analisar, nada revelam de substancial para o coração. Nada tiramos de proveito, tá? E também, gente, é o símbolo das pessoas que podem ser úteis e não o são. De todas as utopias, né? Utopicamente, muitos de nós temos a capacidade de fazer muito mais do que podemos. Se nós não ficássemos tão focados em nós mesmos, se nós não nos colocássemos tanto na nossa posição de vítima, nós poderíamos fazer muito mais pelos outros. Será que as nossas dores são muito maiores que as de outros? Para nós termos essa noção,
É só olharmos ao nosso lado, é só repararmos nas pessoas que estão com problemas de saúde, que estão com problemas financeiros muito mais do que nós, porque hoje em dia, nessa situação atual, quantos de nós não estamos com problemas nessa questão material e financeira? Inclusive, nesse momento, nós estamos tendo essa realidade e vendo que nós precisamos de muito menos do que nós temos, na verdade, porque é isso que está ocorrendo com todos nós. Então, aqui diz assim, os médiuns, eles são intérpretes dos espíritos, suprem o organismo material que falta a estes, para nos transmitirem as suas instruções, eis que são dotados de faculdades para estes fins. Então, quando fala dos médiuns, nós temos uma responsabilidade muito grande, todos nós que estudamos e temos um certo conhecimento, de passar sem dúvida este conhecimento a outros. E não só a teoria, não só estudar a palavra, porque isso é importante. Isso vai nos dar a nossa formação moral e refletirmos para sermos pessoas de bem, para sermos homens de bem, como diz também no Evangelho. É fundamental, mas muito mais do que apenas seguirmos na teoria, é utilizarmos na prática. E neste momento, é um momento muito importante de nós exercitarmos essa capacidade de praticar e de fazer o bem ao outro, de sairmos do nosso mundo e auxiliar no outro, auxiliar a quem necessita. Tem muitas pessoas necessitadas da nossa ajuda. Por mais quando você, inclusive, passa a auxiliar o outro, você começa a minimizar os seus problemas, seus desafios. Observe ao seu lado. Observe se não tem alguém na comunidade onde você mora que você possa auxiliar, que você possa doar. Se você também tem dificuldades de doar algo material, por que não pode doar o seu tempo, o seu conhecimento? É muito importante nós termos esta noção. Neste momento, Deus, Ele retirará um dom que se tornou inútil entre suas mãos, a semente que não souberam semear, e os deixará cair como presas dos maus espíritos. Então, isso que fala a parábola da figueira seca. Deus nos dá e nos empresta esses dons para que possamos usá-los da melhor forma possível. E ainda faz um lembrar a parábola dos talentos, que também fala isso, né? Que Deus deu talento a cada um de nós para que nós possamos nos desenvolver. Você tem o talento da comunicação? Faça como eu, faça vídeos, envie para os seus amigos, para seus familiares, faça, né, disseminar essa palavra de alento, essas palavras positivas que a gente precisa tanto hoje em dia. Porque hoje em dia a psicosfera do nosso planeta ela está muito pesada. As energias da televisão, dos jornais, ela só contribui para a parte mais negativa dessa psicosfera, para a parte negativa. E aí, se a gente se contaminar com isso, nós vamos entrando nessa energia. Então, o que na verdade você pode fazer? É uma questão de você refletir. Mas voltando na fé, a gente tem que entender o seguinte, que a fé é o sentimento inato no homem, na sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ela deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Então, a fé não é simplesmente sentar e pedir. A fé é pedir, mas ir atrás daquilo que você quer,
pedir ao Pai orientação, pedir ao Pai caminhos abertos, para que você possa conquistar aquilo que você necessita, não só o que você deseja. Porque muitas vezes não temos exatamente o que desejamos, mas temos tudo o que necessitamos. É muito importante nós termos essa gratidão em relação ao que nós temos. Porque se nós não agradecemos nem o que nós temos agora, o universo, ele não nos dá mais. Porque não agradecemos no pouco que temos. Então, será que merecemos mais? Então agradeça todos os dias. Tudo que você tem. Peça a Deus saúde, coragem, determinação, força, né? O foco. Isso que você deve pedir ao Pai. O restante é você mesmo que deve fazer, ou nós mesmos que devemos fazer. Não reclame pelos desafios. Não é aceitar o sofrimento. Não, temos que sofrer. Não é isso. É aceitar os desafios. Hoje em dia se fala muito a palavra sublimar. Sublimar é simplesmente aceitar os fatos, as coisas como elas são, porque simplesmente não conseguimos mudar. Então, é ver o lado positivo, aceitar, saber que aquilo irá se transformar, que é apenas uma fase. Isso acontece muito quando nós passamos por uma doença, por um problema de saúde. Não é verdade? É sublimar aquele fato. O que exatamente eu preciso aprender com aquilo? E o que exatamente eu preciso fazer para melhorar naquele momento que eu estou vivendo? É ver o problema pelo aspecto positivo. Eu tenho um problema. Ok, eu vou sublimar este problema. Não é simplesmente pegar o problema e colocar de lado. Não é. É achar as melhores alternativas com um pensamento positivo, abrindo a mente. E não vendo o futuro. Ai, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não é bem isso. É ter consciência do presente, aceitar e manter a tranquilidade, para que você possa raciocinar em cima daquilo que você necessita. Aí é ter fé, que Deus vai te orientar, vai te dar forças para você passar por este momento difícil, não é? E quantos de nós não estão passando por esse momento difícil? E o que eu tenho a dizer, tenhamos fé no nosso Pai, que Ele é Pai, Ele é misericordioso, Ele não julga, Ele não critica, Ele não condena. Isso Ele não faz. Então, Deus não é castigo, Deus é amor. Então acredite e tenha fé em dias melhores. Não importa o que tenha te acontecido, levanta a cabeça e segue. E aí, faz sempre a oração de coração ao nosso Pai, independente de sua crença, independente da sua religião. Sempre assim, coração aberto e conexão com o Pai. Que eu tenho certeza que você vai receber as melhores inspirações do alto, dos mentores de luz, para que você possa seguir o seu caminho. Que Deus abençoe. Até o próximo. Tchau, tchau.